Juliana, o que a gente pode falar a respeito da Covid-19, a realidade aí do Brasil, do Rio Grande do Sul e especialmente aqui do Vale do Taquari, se aqui também tem aumentado tanto quanto no Rio Grande do Sul de uma forma geral as contaminações? Na verdade, a gente tem observado agora, no mês de outubro, um aumento referente às contaminações, mas a gente vinha com um número muito pequeno, né, em relação tanto a internações quanto em casos novos da doença. E a Covid-19, o SARS-CoV, na verdade, ele já é considerado um vírus endêmico. Então, é esperado que de tempos em tempos, da mesma forma como a influenza, a gente tem alguns picos ali de elevação de contaminações e, consequentemente, de internações. Então, a gente vem nesse momento observando esse pico para ver se de alguma forma ele vai trazer um risco maior com algumas mudanças de conduta ou se ele se passará apenas por um pico epidemiológico esperado dentro das doenças endêmicas. E esse pico, Juliana, a gente fala em quantos novos casos, internações, em questão de números, e também se tem agravamento desses casos. Em Lajeado, nós vínhamos 100 internações por Covid-19 desde junho. Então, a última internação pela causa Covid-19 no Hospital Bruno Bor tinha sido em junho. Nós tivemos 2 internações no final do mês de setembro e 4 internações agora no mês de outubro. Falando de lajeadenses, então, a última internação tinha sido na metade do mês de junho e nós tivemos 2 novas internações, então, agora na última semana do mês de outubro. Então, a gente vinha num período, nesse segundo semestre do ano, praticamente sem nenhuma internação por Covid-19, por causa grave. A gente fala sempre em síndrome respiratória aguda grave, quando se fala em internações, e agora, no mês de outubro, foi um total de 4 internações no HBB, 2 desses residentes de Lajeado. Se formos ver internações comparado à época mais crítica, né, nem compara. Mas o fato é que começa de novo. A gente até recebeu a informação de um homem de Santa Clara que teria falecido por Covid ontem. Confere isso, Juliana? Isso, a gente teve um óbito. O último óbito tinha sido registrado aqui no hospital no início de maio. Tinha sido os óbitos que tivemos por Covid-19, início de maio de 2023, e agora, no final de semana, então, nós tivemos esse óbito desse paciente residente de Santa Clara, confirmado, então, por Covid-19. Era uma pessoa de mais idade e ele tinha, a informação também que recebemos, que ele tinha tomado 4 ou 5 doses da vacina. Ele tinha feito 3 doses da vacina, isso é o que está registrado no sistema, e o esquema dele ele é considerado incompleto. É importante a gente colocar o que hoje se entende por esquema completo, né? A pessoa acima de 18 anos, ela precisa ter pelo menos 2 doses da vacina monovalente, que eram aquelas primeiras vacinas que a gente tinha, né? Independente do laboratório produtor. Então, a pessoa precisa ter pelo menos 2 doses da vacina monovalente, mais uma dose da vacina bivalente, para ser considerado hoje vacinado com o esquema completo. Juliana, você falava antes que isso é uma coisa que veio para ficar, né? A Covid tem as suas variações, mas nesse momento, esse número de internações e de novos casos positivos preocupa vocês ou está dentro daquilo que já era esperado? Não, nesse momento ainda não é preocupante, a gente segue monitorando. Hoje a gente entende já o SARS-CoV da mesma forma como o vírus sincicial respiratório, que tivemos surtos lá no início do ano, inclusive com óbitos também, da mesma forma como a gente acompanha o vírus da influenza. O SARS-CoV é um vírus que a gente vai monitorar dentro desse mesmo critério, um vírus endêmico que pode ocasionar surtos de tempos em tempos. Então, as orientações, elas seguem as mesmas, está dentro de um esperado, epidemiologicamente falando, e esse monitoramento, ele é contínuo, principalmente quando a gente fala em situações de internação. Então, todos os casos, 100% dos casos que
o motivo da internação é uma síndrome respiratória aguda grave, esse paciente ele vai ser mapeado e monitorado dentro do perfil viral, seja influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório e Covid. Esse painel todo ele é realizado para que a gente siga identificando quais são os vírus que neste momento estão causando as maiores internações. Até como comparativo, em outras vezes que tivemos ondas de contaminação, a gente viu que outros países demonstravam isso antes, daí depois chegava aqui para a gente. Dessa vez não, me parece que não houve essa situação envolvendo, enfim, outros países. Mas aqui o Rio Grande do Sul está divulgando, né, através da sua Secretaria Estadual, de 2.872 novos casos registrados em setembro para 8.119 novos diagnósticos para o mês de outubro. 183% então de aumento de um mês para o outro. Aqui em Lajeado, você falou agora há pouco sobre a questão de internação, mas a questão de notificações de pessoas que têm a comprovação de que estão com o vírus, se tem esse levantamento também? Esse número ele está muito pequeno nesse momento. É importante destacar que o teste para a Covid-19 ele não está mais disponível na rede pública para casos leves da doença. Então, hoje o mapeamento ele é feito apenas em casos graves ou em uma população muito restrita que tem um perfil de possível agravamento. Então o exame é feito via PCR, o teste rápido ele não é mais disponível. Então hoje os casos que nós temos notificados, eles são casos que vêm de laboratórios particulares, alguns casos que são mapeados a nível ambulatorial no hospital, e esse número era muito pequeno. Nós vínhamos com uma média de 2, 3 casos positivos todos os meses, né, desde junho para cá, e agora, nesse mês de outubro, foram 8 casos confirmados. Então, é um número muito pequeno, né? Via de regra, os pacientes, eles estão tendo sintomas gripais, eles buscam atendimento médico, e a conduta hoje é a avaliação e a definição de caso clínica. Então, o médico, ele avalia o caso, determina ali se ele entende ser um caso possível de Covid ou não e orienta o seu paciente dentro do quadro clínico. E as pessoas que estão testando positivo, Juliana, a orientação é a mesma que tinha antes? Fica em isolamento, usa máscara e continua no convívio social? Qual é a orientação? A orientação ela segue a mesma, a portaria ela está em revisão, nós teremos alteração possivelmente nos próximos dias, mas nesse momento a orientação é para os casos positivos de Covid, segue o afastamento recomendado de 7 dias, a contar do início dos sintomas. Os seus familiares, colegas de trabalho, enfim, não precisam fazer isolamento, seguem em atividade normal, e a orientação é esse paciente retornar já sem sintomas. Se porventura, a partir do 7º dia, ainda tenha algum sintoma, como tosse, secreção, enfim, a orientação é que ele faça uso de máscara até o 10º dia do início dos sintomas. Então, não temos alteração nesse critério, o isolamento segue sendo de 7 dias para o paciente positivo. Contactantes seguem a vida normal, a menos, claro, que apresentem algum sintoma, então a orientação é buscar atendimento médico para definir o caso. Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, você disse que o teste ele não está mais disponível pelo SUS. Nessa nova portaria, talvez por essa nova onda de contaminação, poderemos ter a volta dessa disponibilidade gratuita para a população. E em relação à vacina, isso continua disponível também? As pessoas podem procurar os postos de saúde. A gente sabe que tem todos os sábados aí sendo feitas as vacinas de rotina, né, para as pessoas terem acesso em diversos municípios, dentre eles aqui Lajeado. Quanto ao teste, o teste ele é disponibilizado, então o teste rápido para a Covid ele vinha sendo disponibilizado pelo Estado, né? Então até o final de julho a gente tinha o teste disponível, a partir dali não houve mais um abastecimento dos municípios por parte do Estado e o mapeamento ele passou a ser restrito então a situações mais graves da doença, né, que o objetivo realmente é esse, mapear os casos mais graves, e a gente não tem orientação nenhuma quanto à reposição de testes, mesmo com esse aumento que a gente vem percebendo agora. Então, a gente está aguardando essa orientação quanto a isso.
Quanto à vacina, sim, a vacina ela está disponível de forma contínua nas nossas unidades de saúde do Centro e do São Cristóvão, todos os dias da semana. E é importante salientar que para a vacina bivalente, né, que seria a dose que complementa o esquema vacinal e é a dose que traz uma cobertura maior para a variante Ômicron, então, que é a que hoje segue causando esses casos. O mapeamento genômico, então, ele continua identificando como causadores as mais diversas sublinhagens da variante Ômicron, e a bivalente tem essa especificidade. Em Lajeado, a vacina com a bivalente está em menos de 10% do público-alvo. Então, das quase 75 mil pessoas com mais de 18 anos que já poderiam ter recebido a bivalente, nós vacinamos cerca de 7 mil pessoas em Lajeado. Então, um número bem aquém do que seria possível estar imunizado, e aí diminuir ainda mais a circulação viral, né? Então, a vacina segue disponível, mas com uma procura muito aquém do necessário para que a gente consiga ter uma cobertura vacinal adequada.